Olá, eu sou Thaís, sou psicóloga, tenho 33 anos, sou mãe e católica. Quando eu paro para pensar assim como tudo começou, até me veio um sentimento assim meio estranho, porque parecia que é uma história que sempre esteve junto de mim e o meu coração ainda não estava pronto. Eu vou me emocionar para realmente abrir. Desde pequena eu estudei em escola católica, né, no Santa Sofia, desde o maternalzinho até cerca aí do meu primeiro ano do ensino médio. Então a base que eu tinha mais assim religiosa era realmente no colégio. A minha família meio que se dizia católica, mas não era aquela de estar frequentando, né, missa, realmente estar muito ativa, né, na religião. E tinham ali um pezinho também no espiritismo. Eles gostavam um pouco da filosofia. Então, assim, eu estudei em escola católica, mas eu não tinha muito esse incentivo de realmente estar atuante, né, dentro da igreja. Então, os momentos que eu passava eram realmente mais lá. Porém, era interessante, porque o pouco tempo que eu tinha na escola, mas eu chegava, me lembro, pequenininha, e à noite em casa eu sempre fazia minhas orações do jeito que criança faz, né? Mas não tinha muito, talvez, o entendimento daquilo, né? E aí o tempo foi passando, eu fui ficando mais velha, chegou aí justamente na adolescência, fiz realmente todos esse processo de batizado, né? Primeira comunhão, apesar dos meus pais não serem tão ativos na igreja, né? Eles fiz já mais velha, não era criança pequena, acho que já estava perto dos meus 15 anos. E aí eu fiz meio que tudo de uma vez, né? Batismo e a primeira comunhão. Daí para a adolescência entrou numa fase que quando eu olho assim hoje eu vejo que me distanciei bastante, né, de tudo isso, até das próprias orações que eu fazia pequena, foi uma coisa que foi ficando bem falha. Acredito eu hoje olhando assim, da influência realmente das pessoas que eu convivia, né, que hoje eu vejo que tiveram um papel, né, nesse sentido assim. E aí foi quando eu entrei já na época de faculdade, no meu primeiro curso, porque eu sou psicóloga, mas comecei em outra coisa antes, e passei por um processo de depressão. Eu acho que faz, se não me falha a memória, ali cerca de 2012, 2013, por aí, eu entrei numa depressão muito forte mesmo, assim, sempre que eu recordo, eu agradeço a Deus de não ter voltado realmente para aquele lugar. E foi uma crise muito pesada. Na época eu morava sozinha, né? Meus pais, meu irmão estavam aqui. Na verdade, o Vitor estava comigo nessa época, ele assistiu, meu irmão acompanhou tudo. E foi uma crise assim terrível. E na época eu tinha um relacionamento que também era voltado para a doutrina espírita, né? Meu namorado da época. E em meio de todo aquele tratamento, né, medicamentoso, terapêutico, ele acabou me levando para o centro, né, o centro espírita onde ele e a família dele acabavam frequentando. E hoje eu olho assim, sou grata, né, porque de toda forma me acolheram, mas eu sinto muito quando eu olho para esse lado assim, sabe, quando você está muito desesperada e você não sabe mais ao que recorrer, então você está tão vulnerável que qualquer coisa que alguém faça por você vai parecer demais. Então eu acabei, né, realmente frequentando, entrando, tentei ler algumas coisas, estudar, mas como eu poderia dizer, eu me sentia bem, dei uma boa melhorada, mas faltava algo. E eu acho que esse é um sentimento que quando eu olho para trás, desde a adolescência, era muito esse sentimento de, poxa, eu estou preenchendo com tantas outras coisas que parecem não fazer sentido e sempre está faltando alguma coisa. E isso me gerava uma angústia muito grande. E aí quando passou esse período, né, eu ainda, graças a Deus, me curei e fiquei ainda um tempo frequentando alguns encontros. Até porque na época eu lembro que sempre falava, não, mas aqui, né, a gente reza Maria, reza Pai Nosso, tudo meio que porque eu dizia que era católica, né? E aí eu fui.
fui entrando, mas li umas coisas e algumas delas me geravam alguns questionamentos que, por mais que eu perguntasse para eles, as respostas não me eram suficientes. Era como se realmente, meu Deus, mas não sei se é bem assim, né? Mas enfim, fui seguindo mais por influência mesmo. Eu lembro que na época me deram, acho que 2 livros, né, que são os básicos, né, que seria o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E eu li e vi uma coisa muito, talvez muito científica, sabe? Uma coisa muito... Não que a ciência seja um problema, não, jamais, né? Até porque o meu trabalho, inclusive, envolve ciência. Mas acho que são coisas diferentes. Não dá pra gente botar tudo num bolo só, né? Se é uma questão de espiritualidade, de religião, não tem como a gente estar misturando com coisa que não tem nada. Eu achava muito cientificista, assim, coisas muito, né? E de vez em quando um pouco viajada. Essa parte assim, de reencarnação e outra coisa, eram coisas que eu começava depois, né, a ver que pra mim não estava fazendo muito sentido, né? Porque era como que a chance da gente reparar os nossos erros, digamos assim, né, os pecados seriam, né, através da reencarnação, né, de vir. E por que não agora, né? E por isso que eu acho a confissão muito interessante, porque por que não agora? Se eu estou pecando, eu estou errando agora. Eu sei que eu vou pagar lá no juízo final também, mas interessa agora que eu estou viva, eu tenho a chance, né, de me arrepender, de me confessar com alguém, de me redimir e fazer uma atitude diferente enquanto é tempo. Porque quando a gente morrer, né, depois tudo vai ser lá realmente pago. Mas eu achava que não fazia sentido a forma como era colocada, né? Além desse aspecto muito cientificista, muito de elementos, não sei o que, então eu acabava... Eu ia porque estava ali, né, vulnerável, tinha uma pessoa que falava, mas assim, depois eu falei, meu Deus, eu não sei se isso também está me preenchendo, né? Então foi quando eu resolvi, olha, se não está preenchendo, também estou indo lá, é melhor não ficar sem nada. E aí foi quando veio, né, realmente a trajetória até chegar aqui, né? Fiquei ainda um tempo ali no limbo, sem espiritismo, sem católico, sem nada, mas chegou o momento certo. E aí eu lembro que no fim deste mesmo ano, que eu fiquei boa, né? Eu também parei de frequentar, porque eu não estava vendo mais tanto sentido. Mas também não fui procurar nada. Acabei entrando de novo nesse limbo, né, de que acredito em Deus, mas não sigo, né, uma religião. Acho que isso também é um pensamento, às vezes, bem comum, né? Não, eu acredito em alguma coisa, eu acredito no poder, em Deus, mas eu não sigo religião. E eu acho que era essa a minha mentalidade na época. Mas um pouquinho de tempo depois, acho que cerca de 2 anos, mais ou menos, veio um grande divisor de águas, mas que mesmo assim não foi o suficiente, mas me ajudou hoje a chegar onde eu estou, que foi a vinda de Bernardo, meu filho. Eu engravidei de Bernardo e desde o momento que eu soube, né, que estava esperando por ele, eu senti uma conexão muito forte. Sempre me emociono porque foi uma conexão realmente muito forte com Maria. E como eu vejo hoje que as nossas escolhas são definidoras, porque apesar de eu não estar seguindo ainda uma religião, apesar de acreditar em Deus, naquele momento eu escolhi que ele viesse, porque era uma circunstância que todos ao redor, muita gente me dizia, mas ó, se tu quiser, arruma um remédio, mas tu tá na faculdade, né, nem sabe se o relacionamento vai dar certo, né, arrumavam os meios de que eu não tivesse ele. E desde sempre a minha resposta era, eu não quero isso, não falem mais disso pra mim, não me importa, eu vou ter o meu filho. Se eu crio ele sozinha, se eu não crio, a responsabilidade é minha, ele é uma vida e eu vou ter esse menino. E na minha cabeça já era um menino, porque eu não sei se era porque eu queria tanto. E a partir dali eu me conectei muito com Maria. Lembro que sempre que assistia alguma coisa relacionada a ela, eu começava a pensar já no sentimento de mãe. E uma mãe que iria me acolher nesse momento, né, que eu precisava tanto de orientação, de segurança, de lutar contra o que as pessoas achavam que era o caminho mais fácil.
E hoje eu vejo que, inclusive, né, escolher ser católica não é o caminho mais fácil, e eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas eu escolhi, e através de Bernardo, na minha gestação, que teve alguns momentos conturbados também, eu me apegava muito a Maria. E eu pensava em tudo que ela passou, né, como mãe, pensava inclusive, longe de mim, né, ser como ela, espero um dia, né, quem sabe, mas assim, o julgamento, né, eu ficava pensando, poxa, a história de uma mulher dessa que esperou, né, Jesus da forma que foi, imagina lá atrás, naquele tempo que as pessoas deviam julgar, né, zombar dela, de não acreditar na concepção, né, vinda do Espírito Santo, e mesmo assim ela dizer sim, e ela aceitar, e sabia o que ela ia passar, né, para ter essa criança. Então eu me espelhava muito nela, e a minha gestação me deu essa aproximação de Maria, mas ainda parecia que, poxa, uma coisa tão forte, mas ainda não foi o suficiente para deixar, né, o coração realmente agir, no agir de Deus. E aí, então, eu tive Bernardo, inclusive, o nome dele nem foi pensado propriamente, né, em São Bernardo, por exemplo, de Claraval, mas hoje eu já me identifico um pouco mais, também vou contar um pouquinho, mas assim, veio o Bernardo e ele me gerou esse sentimento de um amor imenso, um amor que me aproximava de Nossa Senhora e que me fez enfrentar diversas barreiras sem medo, porque eu sabia que ela estava junto de mim. E sempre que eu me sentia desesperada, eu rezava o terço, eu procurava ela e buscava essa serenidade, essa força, e eu conseguia e consigo até hoje. Também tive um outro momento logo quando eu vim para cá. Não consigo recordar bem assim a situação, mas que eu pedi muito a intercessão de Nossa Senhora, Desatadora dos Nós. Tanto que eu tenho a imagem dela no meu quarto. E era um momento que eu precisava muito também de uma orientação. E eu me apeguei muito a ela. E fiz minhas orações, rezava o terço e estava sempre pedindo essa intercessão dela. E fui atendida. E aí foi quando eu até comprei a imagenzinha, porque na época eu rezava sem imagem, sem nada, mas aí comprei a imagem dela, né? Tenho ela no meu quarto e sempre, toda noite, eu rezo. E era outro ponto que me admira muito, né? Em São Bernardo Claraval, a relação dele com Maria também, né? Eu acho que, assim, é um dos santos que realmente tem essa questão da devoção a Maria muito grande. Né? Então, foi mais um ponto que estudando eu me identifiquei muito com ele e agradeço por ter também agora um Bernardo em casa e poder mostrar um dia ele a história, né, deste homem ao qual ele tem um nome. E o onomástico a gente até comemorou esse ano, que não se passava muito, mas aí com Nossa Senhora Desatadora dos Nós também. Eu tive uma graça alcançada e ela está até hoje comigo. E aí veio a questão do exemplo também. Né? Depois que eu tive Bernardo, eu comecei a pensar mais nas minhas atitudes como ser humano. Que tipo de exemplo, que tipo de influência eu quero ser para ele. Né? Então, eu sabia que ali em algum momento da minha vida, talvez um pouco mais para frente, algumas posturas teriam que ser realmente reformuladas. Não só por mim, né? Mas por aquela pessoa que dependia de mim para tudo. E que eu queria que ele se espelhasse em algo bom. Então, passou-se alguns anos, eu voltei para cá, para Garanhuns, acho que aí faz cerca de acho que em 2018, mais ou menos, eu voltei para cá, numa situação também difícil, foi onde teve a separação com o pai dele, e eu voltei para casa e vim com esse sentimento de angústia, de que falta alguma coisa, de que eu preciso fazer alguma coisa um pouco maior. Mas eu confesso, eu tinha um pouco de vergonha, porque eu ficava pensando, poxa, eu já ia quase, né, nos meus 30 anos por aí, e agora que eu vou querer dar uma de santa, né, como muita gente diz, mas eu sentia que meu coração estava pedindo por uma coisa maior, uma coisa a mais. Mas ainda assim eu não tinha coragem. E aí foi quando eu comecei a ver o exemplo dentro de casa, porque
tinha o meu irmão e a minha cunhada, né, que também estava passando por uma situação de conversão também, e eu olhava para eles e sempre que eu via eles conversando e falando as coisas, eu ficava, meu Deus, que vontade de aprender mais isso, mas eu tinha essa vergonha, veja que coisa, né, assim, bem, uma coisa que a gente deve ter realmente com outras questões, mas eu me sinto tão pequena, tão sem conhecimento, não, acho que uma coisa que não dá para mim, mas eu admirava, eu ouvia, e eu via eles falando muito de Padre Paulo Ricardo. Aí só, é uma coisa que eu posso fazer ali, sem ninguém ver que eu estou fazendo, que eu estou pesquisando, vou assistir, né? Comecei a assistir, consumir um pouco do conteúdo dele, acredito que ele, inclusive, ajudou a conversão de muitas pessoas, e eu fui me interessando mais, mas ainda assim, meu coração não estava 100% pronto para dar, né, um passo principal. E aí foi se passando o tempo até que Débora me convidou para Crisma. Outro momento de vergonha, eu pensei, meu Deus do céu, nessa idade, né, depois de ver aí fazer Crisma, mas naquele momento, quando ela falou comigo, eu nem pensei, eu disse, eu quero ir, vamos fazer juntas. E desde que eu cheguei no primeiro encontro, né, e foi muito especial para mim, porque trazia muito esse lugar de como é diferente, né, o batismo, de certa forma, quando a gente é mais jovem, que geralmente são os nossos pais, né, quem colocam isso na nossa vivência, e a Crisma não. Ali para a gente como adultos, né, sendo futuramente crismados, foi de fato uma escolha pensada, né, e que a gente quis de verdade, a gente escolheu trilhar esse caminho. E eu achei muito interessante, porque era exatamente como eu me sentia, com mais responsabilidade. Ali era uma escolha com um peso muito diferente. E aí a gente fez o processo do Crisma, e foi muito emocionante para mim no dia, né, que recebi. E poucos dias antes de receber, né, veio a confissão, aí foi outro processo. E quando o pai disse, quanto tempo que você se confessou? Eu disse, olha, rapaz, bota tempo, viu? Lá da adolescência, na época de primeira comunhão, e desde então, nunca. E eu fui muito nervosa, muito nervosa. E foi até Padre Alessandro que fez a minha confissão, e ele me acalmou demais. E eu disse, que ironia da vida, né? Porque eu sou psicóloga, eu escuto as coisas das pessoas que nem me conhecem todo o tempo, e eu tô aqui tão nervosa, tão envergonhada. Mas quando ele me acalmou e eu comecei a falar, porque eu tinha feito meu exame de consciência, sempre faço, na verdade. E aí saí de lá pela primeira vez em muito tempo, com esse sentimento de paz, de alívio, de completude. Eu acho que a partir dali eu senti que eu estava cada vez mais próxima de estar sem esse sentimento de angústia, de agonia, de vazio. E aí, através da Crisma, foi um momento muito especial para mim também. Me emocionei demais. E a partir dali começou a se traçar esse passo que era tão importante. Porque pouco tempo depois, vejo que apesar de ir para a Crisma, estar fazendo o processo, eu ainda não frequentava as missas, eu ainda não tinha uma rotina de oração realmente, né, digna, assim, digamos, né, de uma pessoa que inclusive estava se preparando para isso. Mas através de lá, poucos meses depois, eu passei por uma situação também difícil, e incrível como a gente, ser humano, é assim, né? A gente só busca a ajuda quando a coisa está muito apertada. Eu acho que com Deus é muito isso, né? A gente acaba se aproximando mais nas nossas lamúrias, digamos assim. E na verdade eu não fui como muitos, né, pedindo algo específico. Eu resolvi, em um domingo, aqui no seminário, eu disse, o meu coração, vá no seminário, vá à missa e peça o que o seu coração está pedindo. E eu lembro que eu arrumei Bernardo
Ele até estranhou, porque a mãe não tinha esse hábito, né? E aí eu vejo que exemplo eu estou querendo dar para ele se eu ainda não estou botando na prática. E eu disse, nós vamos à igreja, vamos à missa. E aí, como ele já estuda, né, em um colégio católico também diocesano, ele estava indo mais à missa do que a mãe, porque lá eles sempre vão toda semana. E aí eu fui com ele, cheguei bem mais cedo do horário, porque eu queria ter um momento mais a sós. E eu me lembro que entrei de novo com esse sentimento de uma certa vergonha. Meu Deus, eu tô aqui para te pedir uma coisa que nem é um pedido específico, mas eu não quero ser interpretada mal, né, de que eu só estou aqui. Eu sou muito grata por tudo. Mas nesse dia meu coração estava muito pesado e eu precisava de uma resposta. Só foi isso que eu pedi a ele, um direcionamento. Eu fiz uma prece, pedi que ele me direcionasse, que ele me apontasse o caminho, que eu não tinha pressa de esperar que fosse no tempo dele, mas que se fosse possível, eu precisava muito dessa orientação. E eu fui 3 domingos seguidos. Depois desse dia eu gostei muito, né, aqui da missa, me identifiquei, então eu disse, não, eu vou começar, botei como uma meta, eu vou começar a frequentar a missa. Isso então faz cerca de 1 ano atrás, quando eu realmente comecei, né, a frequentar a missa dominical. E aí eu lembro claramente que foram assim 3 semanas, 3 domingos. Eu até brinco, o senhor foi até rápido, viu? Que em 3 encontros, em 3 semanas que eu pedi ali fortemente aquela orientação, eu fui atendida. E a partir dali eu disse, não tem como não ter Deus na sua vida, porque Ele é a bússola, né? Ele é quem realmente, de todas as pessoas que tentaram me ajudar, Ele foi o único que conseguiu realmente apontar o caminho certo. Uma das minhas inquietações e que me fez também começar a pensar em entrar mais, né, para a Igreja Católica foram coisas que me chamam a atenção até hoje, na verdade, né? Até para me manter realmente dentro dela. Principalmente, eu acho muito interessante a forma do rito mesmo, né? É uma coisa que eu me sentia às vezes um pouco incomodada, acho que não só a nível, né, do espiritismo, mas de outras religiões, né? Que parece que é uma coisa assim, que é muito mais de quem está ali na frente, de repente, né? Levando para as pessoas do que um protocolo, um rito realmente que tem que ser seguido. Então, eu posso estar aqui, posso estar do outro lado do mundo, mas vou ter o mesmo rito, né, da missa. Eu acho isso um ponto que foi muito interessante para mim. Não podia jamais negar, né, a questão da Eucaristia, que para mim acho que é a maior diferença de todas, né? A gente ter a oportunidade de realmente ter o corpo de Cristo literalmente dentro de nós, né? Então é uma coisa que transcende, né? Se a gente já o tem no nosso coração, nas nossas práticas, né, na nossa mente, mas ter ele literalmente dentro de nós, né? Isso é uma coisa que para mim atualmente faz total diferença. Inclusive, me sinto até mal quando não me confessei que não vou recebê-lo. Eu sinto muito, né, essa falta, porque é realmente algo que faz muita diferença. E a própria confissão, né? Eu acho muito interessante a possibilidade da gente se reconhecer como pequenos, né, como pecadores, mas que a gente tem a possibilidade de se arrepender, de confessar-se, né, e de certa forma estarmos sempre nos convertendo, né, cada vez mais. Então foi um ponto que também, da primeira vez, me deixou um pouco envergonhada, mas depois eu entendi, eu digo, isso aqui é muito bom, né? Eu sempre saio de uma confissão assim, renovada realmente, parece que me tiram os pesos, né? Apesar de me reconhecer sempre ainda muito pequena, precisando crescer bastante. Mas foram pontos cruciais assim para me fazer sair de onde eu estava, né? Estar onde eu estou. E a partir dali, a minha vida tomou outro caminho, né? Eu já estava indo mais frequentemente para a missa, mas a partir dali eu disse, não tem negociação. Isso aqui é coisa séria. Meu coração está pronto. E eu acho que era isso que faltava, e eu acho que é o que falta às vezes em muitas pessoas, né? Alcançar realmente
esse caminho de vida com Deus. É coragem, é disciplina, porque a partir do momento que você o aceita na sua vida e você quer trilhar os caminhos que ele determina, você precisa ser outra pessoa melhor. Então você tem que mudar. Eu acho que era isso que faltava em mim, na criança, na adolescente. Eu não estava pronta para me desfazer, né, das amizades, de situações, de coisas que o mundo me propunha e que não me acrescentavam, na verdade. Ao contrário, né, tomavam meu tempo, mas me deixava mais vazia. E eu não estava pronta para me desfazer disso e dizer assim, eu não quero isso para mim, quero outra coisa, né? E fazer aquela coisa acontecer, né? É amar, respeitar e realmente ser devota daquilo. Então, não existia outro caminho, eu precisava abrir mão, né? E aí é onde eu faço até esse paralelo, se a gente pensa, né, no amor de mãe, por exemplo, que eu já conhecia, era exatamente isso. E o que tantas pessoas às vezes utilizam, né, como uma arma para que você não tenha filhos, né? Porque você vai ter que deixar as suas coisas, né, em prol de outra pessoa. Mas isso é que é amor, é a gente deixar as nossas coisas em prol de outra pessoa. E com Deus não podia ser diferente. Então eu estava pronta, com meu coração aberto, para realmente, a partir dali, com a responsabilidade, porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem consciência, é inadmissível a gente voltar para trás. Porque enquanto a gente está ali perdido, não sabe das coisas, é até justificável a gente seguir alguns caminhos. Mas a partir do momento que a gente entende, que a gente tem conhecimento, não tem outro caminho, a gente precisa se reformular para melhor. Então, a partir dali, eu disse, não, é inadmissível eu ser a pessoa que eu era antes. Não, a partir de agora, eu vou ser a minha melhor versão, porque é uma versão que tem Deus cada vez mais dentro da minha casa, na realidade do meu filho. A partir de agora, ele realmente está vendo um bom exemplo a seguir como pessoa. E talvez por isso a mudança é tão difícil, porque a gente sabe que a gente vai ter que deixar coisas de lado. E aí, por isso que eu disse que ser católica também não é fácil. As pessoas dizem, é fácil no sentido de ter Deus e Maria do nosso lado sempre. Mas é muito difícil, porque vão existir, né, circunstâncias, vão existir pessoas, vão existir situações que vão querer te levar para outro lado. E aí é onde você tem que se provar, é onde você tem que dizer, não, a minha escolha é outra. Não importa o que digam, né, não importa o que pensem, é o que o meu coração precisa. E eu acho que isso me lembra muito uma frase até de Santa Teresinha, né, que diz, não basta a gente só amar, a gente tem que provar. E a prova está nas nossas escolhas. A partir do momento que eu quero seguir uma vida trilhada no caminho que Deus e Maria têm para mim, né, e para minha família. Eu escolhi a vida eterna, não foi um momento. E eu acho que isso é o que resume tudo, né? Eu escolhi a vida eterna, não escolhi momentos que passam como o vento. E isso tem feito toda a diferença na minha vida, como profissional, como mãe, como mulher, como pessoa. Acho que hoje eu arrisco dizer que é o meu melhor momento e sei que ainda tenho muito a viver, porque eu tenho muito a conhecer, né? Em relação a santos, por exemplo, eu tenho aproximado bastante, né, de São Bernardo Claraval, já que eu tenho um Bernardo em casa, se eu preciso conhecer, né, um pouco mais da vida deste santo. E me surpreendi justamente com isso, né, que era um homem abastardo, né, um homem que tinha plenas condições de fazer o que quisesse da vida, e ele simplesmente se desgarrou de tudo, né, para se agarrar a Deus. Então, eu acho que essa é uma lição que vem cada vez mais se encontrando com esse caminho que eu escolhi, né? Que é realmente abdicar daquilo que não me acrescenta, que me cause vergonha, que não me preencha, e realmente viver uma vida em Deus, né? Uma vida com amor, uma vida onde o meu filho possa se espelhar e ser um bom homem um dia também, né? Então eu tenho me aproximado mais de São Bernardo. E agora eu fico ainda mais feliz de ter dado esse nome,
para ele, porque na época até me disseram, olha, é um doutor da igreja. E eu, sim, né? Achei interessante, bom, mas não fui atrás, porque na época eu não estava pronta. Mas hoje eu agradeço a Deus ter colocado o nome, né, de um santo, de um homem tão especial. E que ele continue, né, nos indicando o caminho para sempre estar mais perto de Deus. E o conselho que eu poderia dar para as pessoas que estão aí também, como eu estava, né, um pouco perdidas, angustiadas, que sentem esse sentimento de que falta alguma coisa, mas por mais que eu faça, nada me preenche, busquem a Deus, né? Busquem boas referências, busquem pessoas que possam te ensinar, conversar com você sobre, tire suas dúvidas, lê livros, né? Vá à igreja, mesmo que você não entenda nada de como funciona, vá a primeira vez, e tenho certeza que você vai sentir ali a presença de Deus e você não vai querer mais voltar atrás, porque depois que a gente conhece o que é bom, a gente não vai querer voltar, né, para algo que não nos acrescenta. E isso em qualquer coisa na vida, e na religião não seria diferente. Então busquem conhecimento, busquem pessoas, boas referências, e eu tenho certeza que a vida de vocês, assim como a minha, vai ganhar um novo ar, né? Um novo sentido. É sublime, não tem nem como explicar, né? É sublime, aquilo que não tem nem como a gente definir de tão grande. Então não desistam, busquem e peçam orações para que fortaleçam esse caminho de vocês. Salve Maria!